Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente Deus pode responder nossos anseios e a última palavra sempre será dele. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pelas vestes, pelo banho. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Anseios, a ansiedade, esperar que algo aconteça e não se sabe o que. Sentimento que na maior parte do tempo nós tentamos nos distrair de alguma forma, seja comendo, falando. É como se algo tivesse que acontecer e eu simplesmente não sei o que. E o tempo todo nós começamos a querer imaginar, a deduzir, a achar. E começamos a sentir coisas piores ainda, sem nada diferente estar acontecendo. Eu acredito assim que não tem sentimento pior da gente sentir assim desses que são normais. Sem ser medo, sem ser nada mais grave do que a ansiedade. Porque ela simplesmente ocupa ou nos preocupa todo o nosso tempo. De repente você tá ali quieto, você tá bem, você tá fazendo as tuas coisas e começa aqueles pensamentos virem, aquele sentimento a nascer e você não olha para um lado, olha para o outro, não tem nada de diferente acontecendo, não tem nenhum fato novo, não tem nada, mas aquilo começa dentro de você e não para. Quando você vê, você tá ali comendo, ou você tá fazendo alguma coisa, ou tá tentando fazer e começa a ficar irritado, e aquilo meio que toma conta de todos os teus sentimentos. Só que eu aprendi uma coisa, que a ansiedade, ela é como se você precisasse de uma orientação de Deus, porém você não perguntou ao Senhor. Então, quando nós começamos a orar, quando nós chamamos o Espírito Santo para perto de nós, esse sentimento ele tem tendência a ser substituído pelo sentimento de paz, pelo sentimento de alegria, porque a presença de Deus ela causa transformação. Enquanto a ausência de Deus causa perturbação, a presença causa o sentimento contrário. É como se você tivesse com fome e aquela fome produzisse dor de cabeça, mau hálito, você acabasse ficando com dor, irritado, e a partir do instante que você come, todos aqueles sintomas eles simplesmente passam, como às vezes dá até sono. Então assim, um sentimento totalmente oposto daquele que você estava vivendo. E é essa mesma analogia que a gente consegue entender. Quando a gente ora, esse sentimento de ansiedade, ele passa, porque Deus ele começa a nos mostrar qual é o nosso propósito. Dentro de nós existe um chamado para todas as pessoas, independente se elas acreditam ou não. Deus te chamou à vida porque Ele precisa que você faça algo por Ele. E não adianta a gente pensar que esse fazer algo para Deus é algo de alguém religioso. Claro que não. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós fomos feitos por Deus. Tira essa distinção entre você e a igreja. Nós, escuta bem, nós somos o templo do Espírito Santo. Ponto. Uma reunião de templos pode se tornar uma igreja, mas um templo ele continua sendo de Deus. Se Jesus fosse pensar dessa forma que a gente acha que a atribuição é da igreja, ele não teria vindo, Deus teria mandado lá para os sacerdotes o papel. Mas quantos profetas não vieram e quantos não foram sacrificados pelo simples fato de falar em nome de Deus? Para se falar em nome de Deus é preciso ousadia. Para se obedecer a palavra de Deus é preciso coragem. E todos esses sentimentos somente o Espírito Santo pode dar. Não pensa que uma pessoa que ela é corajosa
ou que todos os dias ela acorda de manhã e tem a opção de fazer tudo errado e ela faz tudo certo, é porque ela é uma pessoa disciplinada. Não tem nada a ver com disciplina, tem a ver com a presença de Deus. Então, se você quer começar a tirar um pouco dessa ansiedade, se você quer respostas, saiba que isso é algo que está naturalmente no nosso DNA. Quando Deus nos fez, Ele fez essa necessidade em nós, esse anseio. Só que Ele criou, entre aspas, um problema e nos deu a solução, porque nós sempre seremos dependentes de Deus. Então, se você acha que você vai viver a sua vida, né? É sua, né? E sem a dependência de Deus e não vai sentir nada de ruim, não vai ter nenhum tipo de consequências, entre aspas, por isso, você está totalmente equivocado. Lá em Eclesiastes 3, versículo 11, a palavra do Senhor ela diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. A primeira frase ela é muito importante. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Então, todo propósito ele está associado ao tempo de quem? Ao meu tempo ou ao tempo de Deus? Ao tempo do Senhor. Então, eu posso saber as respostas, certo? Então, através dessas respostas, eu tenho uma confiança hoje, porém, não é porque eu sei as respostas que, nesse instante, elas vão poder ser utilizadas. Então, eu tenho que confiar que, durante o tempo que for necessário, aquela promessa, aquele diálogo, aquela conversa, aquela revelação, ela vai acontecer, porém, ela está relacionada ao tempo de Deus. E dentro do nosso coração existe esse anseio, essa pressa. Por quê? Porque nós queremos começar a viver logo a eternidade. Esse sentimento de suicídio, que a gente quer acabar com a vida, é o desejo de viver logo a eternidade. Não tem outro sentido. De alguma forma, ainda que no mais irracional possível, nós temos o entendimento que vai existir uma eternidade. Muitas vezes nós não temos a compreensão. E Deus disse isso, olha, mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. E essa é a verdade. Nós procuramos soluções que são eternas, só que nós queremos viver isso ligado a essa vida que é breve. Então, se nós não alimentarmos o nosso espírito através da palavra de Deus, que eu não canso de dizer, leiam a palavra de Deus todos os dias, a sua casa precisa ser um lugar de oração, de estudo. Você pode ir na igreja, não é isso que eu estou te falando, um não substitui o outro, mas um complementa o outro. Tá? É importante você saber mais do que aquele que te ensina, para você poder questionar. Porque se eu não entendo aquilo que é ensinado, como é que eu vou saber se estão pregando por interesse? Como que eu vou saber? Só que uma coisa é fato. Toda palavra que sai da boca de Deus, ou toda oração que Deus responde para você, seja através da Bíblia, seja através de um sentimento, de uma confirmação, de uma visão, de uma revelação, ela não volta vazia. Essa palavra ela não cai por terra. Se você olha a Bíblia inteira, vamos lá em Gênesis, e a gente vai, chega lá no Apocalipse, de todos aqueles nomes e de todas aquelas pessoas, uma coisa fica muito evidente. Que nenhuma delas que confiou em Deus foi decepcionado. Que nenhuma das promessas que o Senhor fez ficou para trás. Então aquilo que vem da boca de Deus, aquilo que vem de Deus, ele realmente acontece. Basta você continuar confiando. Eu já vivi por muito tempo todos esses sentimentos negativos. De verdade mesmo. Eu tenho um livro escrito que conta exatamente isso, mas eu não escrevi esse livro com a intenção de escrever um livro, mas ele era um diário que eu tinha, onde eu conversava. Era a minha conversa. Era o meu lamúrio, o meu
o meu coração, os meus sonhos, né? Os meus relacionamentos. Quando eu olho e leio aquilo, nossa, quanto sofrimento, quanta dor. Dava para fazer um monte de música sertaneja, dava para criar um problemático, tinha várias justificativas para ter um comportamento péssimo. E aí Deus vem, Jesus, ele senta do nosso lado, não nos olha como um coitado, toca nos pontos que tem que ser tocado, me ensina a valorizar o mínimo, o mínimo, o mínimo. E a partir desse instante que eu começo a valorizar as pequenas coisas, eu começo a entender o valor das grandes coisas. E aquele sentimento de fora de tempo, ele começa a sair da minha vida. Porque uma vida em comunhão com Deus, ela se baseia nos sentimentos que são de Deus. Se a gente ir lá em Isaías 55:11, a palavra do Senhor diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu o enviei. A palavra sai da boca de quem? Essa palavra, ela sai da boca de Deus, da boca de Jesus Cristo, da confirmação do Espírito Santo. Ela não volta para Deus vazia. Por quê? Porque quando Deus diz algo para nós, quando Deus se permite se revelar, é porque Ele tem um propósito. Ele não está ali, Deus não é Deus que fica ali contando mentira, passando tempo. Que nem às vezes nós não vamos contar alguma coisa e nós temos o costume de exagerar um pouco. Para quê? Para tornar interessante. Porque eu não quero que as pessoas vejam que a minha vida é medíocre. Quando eu conto algo, eu exagero. Para que as pessoas me admirem. Olha como eu sou. Tem necessidade disso? É sério. Se você fez algo, conta exatamente do jeito que fez. Se precisar contar. Eu, na percepção que eu tenho hoje, eu acho que quanto menos a gente fala, menos a gente erra. Porque muitas vezes a gente está falando do nosso ego. Cara, o que eu quero causar no outro, que o outro me admire, que o outro pense, porque todo mundo... Cara, esse todo mundo ele não existe. Não, porque todo mundo pensa assim, não, porque, sabe, esse senso como se o universo estivesse interessado na sua vida. O que tem na sua vida? A nossa vida, ela começa a se tornar interessante, sabe quando? Quando eu posso permitir que Deus use de mim para ajudar outras pessoas. Eu passei já pela vida de tantas pessoas, antes de me converter e depois. Antes de me converter, eu passei pela vida das pessoas e no final, as pessoas que eu me relacionei, de repente acabaram com ódio, com raiva, com frustração, com tudo quanto é coisa. Não tem jeito de você passar sem Deus na vida de uma pessoa e não ser um FDP da maior categoria. Ainda mais você sendo jovem, e a gente é treinado a pensar que a gente é caçador. Não, tem que pegar um monte, tem que pegar geral. E, cara, não adianta. E nisso vai ter mentira, vai se enganar, Cara, não adianta. Não adianta. Não adianta. E diferente, hoje eu passo na vida das pessoas e eu permaneço. Pessoas que você ensina, olha, vamos ler a Bíblia aqui, olha, vamos fazer. Cara, esse se tornou um hábito na vida dela. Buscar a presença de Deus. Eu tô participando da tua vida de uma forma que eu nunca participei da vida de ninguém. Da mesma forma, você vai participar da vida de outras pessoas que a sua ausência ela vai poder ser sentida. Cara, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Não tem coisa mais triste do mundo quando alguém sai da nossa vida e não fez diferença simplesmente nenhuma. Nenhuma. Sabe, saiu da vida e é como se ela nunca tivesse estado. Isso é triste. Só que também tem um ponto, que isso é muito importante. Quando a gente vive o que tem que viver e faz o certo, e faz do jeito que Deus coloca no nosso coração, nós não nos arrependemos de nada. Então, ainda que as coisas acabem, eu estou no sentimento de seguir em frente. Por quê? Porque meu anseio é pela eternidade. Eu sei que aquilo que Deus me prometeu vai acontecer porque as palavras dele não voltam vazia. E que o desejo dele vai ser atingido. E que eu vou fazer parte disso. Senão eu não estaria sabendo. Então às vezes Deus está falando com você, dizendo um monte de coisa para você e você não acredita que a última palavra é dele. Na primeira coisa que contraria, você já chora. Na primeira coisa que não dá certo, você já reclama. Olha Moisés, 10 pragas. Aí saíram.
Daqui um pouco o exército perseguindo. Meu, é aquela tribulação, é aquela... Pra gente olhar e falar assim, meu, daqui em diante foi Deus, porque daqui pra trás nós tentamos. Não deu. Daqui pra frente eu sei que foi o mover de Deus, eu sei que foi a mão de Deus, eu sei que foi o agir de Deus. E na nossa vida é assim. Às vezes você tá ali doente. Cara, não abre nenhuma porta, ninguém tá... Cara, daqui um pouco vem uma cura que ninguém teve. Sabe? Então essas portas que Deus vem abrindo na nossa vida, ela é justamente... Mas você precisa entender que essa porta que você entrou tem um propósito. Não foi uma porta que você entrou por acaso, que você recebeu uma benção, falou, obrigado, Senhor, a benção, a minha benção, e agora acabou, virou o meu e Deus, tchau. Cara, você vai perder de novo. Você busca Deus nos momentos de tribulação, depois sai da tribulação e esquece. Meu, comunhão é diária. Busca Deus antes de buscar o alimento, busca Deus antes de buscar o emprego, busca Deus antes de buscar qualquer coisa, antes de poder resolver a primeira coisa, o primeiro pensamento, a primeira oração. E eu tenho aprendido muito isso. Às vezes eu quero começar a resolver as coisas porque eu acho que não vai dar tempo. E aí eu acabo esquecendo que Deus me ensinou, olha, mola o facão para você gastar menos tempo realizando a atividade. Olha, se a vitória tiver que vir, vai vir de mim. Então me busca primeiro. Não fica dentro da tua racionalidade ou dentro do teu tempo achando que você vai resolver o problema. Não, muito pelo contrário. Você vai fazer parte da solução, mas a vitória é minha. Quem te deu o conhecimento? Quem te deu a capacidade? Quem te deu... Tudo foi por Deus. Então, até mesmo não tem uma pessoa que esteja ao lado de Deus que não esteja todo dia aprendendo alguma coisa nova. Até aqueles que estão mais tempo na caminhada. Cara, o tempo todo a gente está reaprendendo, o tempo todo Deus está se revelando, essa sabedoria de Deus, ela é inesgotável. Então, às vezes, eu tenho o direito de achar que as coisas são de um jeito e um tempo depois eu percebo, cara, eu falo, nossa, olha como é que era mais simples. Em Eclesiástico ele diz, olha, a vida é simples, vocês que complicam tudo, tudo. Então, ao lado de Deus, ao lado do amor, ao lado da paz, ao lado de tudo, a gente para de procurar um culpado, sabe? Começa a procurar um motivo para que nós possamos amar, realmente amar. Só que o amor só é possível porque nós amamos ao Senhor, Ele nos permite fazer isso, sabe? Então assim, tá sentindo ansiedade? Vamos fazer uma experiência? Eu quero te indicar um tratamento. O tratamento se chama Jesus Cristo. Quando você notar que dentro dos teus pensamentos algo vem para preocupar, então ele vai ocupar aquele espaço de tempo para você não prestar atenção no que você está fazendo. Só fala assim, Senhor, o que você quer de mim? Senhor, como eu posso te servir? E eu tenho certeza que toda conversa com Deus, nós sabemos qual é o problema. Nós sabemos que de repente nós precisamos perdoar alguém, de repente nós precisamos desfazer o mal que nós fizemos, nós precisamos trazer a verdade para a nossa vida, nós precisamos purificar o nosso coração. Todas as vezes que nós chamamos o Senhor, Ele vem. Mas antes dele habitar nessa casa, Ele vai fazer uma faxina. Se você acha que você vai ficar com aquela entulheira, com aquela velha vida, tudo ali no meio, e Deus vai ficar ali naquela bagunça, Ele não vai. Ele vai vir, Ele vai ouvir, Ele vai instruir, Ele vai ajudar, Ele vai participar, Ele não vai te abandonar. Diferente de tudo que já aconteceu na sua vida. O problema não é se nós estamos sozinhos, mas se nós nos sentimos sozinhos. Se nós estamos nos sentindo bem, nós temos confiança em tudo aquilo que nós fazemos. E às vezes nós estamos buscando pessoas, achando que as pessoas vão resolver o nosso problema. Elas não vão. Pessoas sem Deus só traz dor de cabeça. Muitas vezes você vai se sentir usado, você vai se sentir decepcionado, frustrado. Então assim, com Deus a vida se torna suportável. Se duas pessoas com Deus viverem aquilo que Deus tem, a vida se torna ótima. Se 3 pessoas, maravilhosa. Se a sua família levar isso como preceito, uma bênção. Uma bênção, mas sem Jesus, esquece. Não tem nada disso. Você vai viver correndo atrás dos teus sonhos e jogar fora a sua eternidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.
Que Deus possa remover do seu coração todos esses sentimentos ruins, que você entenda que a oração, ela é diária, que Ele coloque a vontade de ler a palavra de Deus antes de colocar uma desculpa para não lê-la, tá? Que a sua vida ela possa ser transformada, renovada, restituída, que ocorra um renovo dentro de você. E eu tenho plena convicção e certeza que essa é a vontade de Deus, só depende da sua. Se arrependa dos teus pecados, peça perdão, clame pela misericórdia de Deus, reconheça tudo o que você já tem, aceite tudo o que você já passou. Grandes coisas estão para acontecer. Amém? Deus abençoe. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.